E aí, pessoal? Tudo bem? Lucas aqui. Hoje, vamos falar de um universo onde a paixão por 4 rodas atinge níveis estratosféricos. Esqueçam apartamentos de luxo e iates gigantes. Estamos falando de carros. Mas não qualquer carro. São máquinas tão raras, tão exclusivas e tão cheias de história que seus preços fazem um jatinho particular parecer até barato. Sério. Existem automóveis que são verdadeiras obras de arte sobre rodas. E quando um deles aparece em um leilão, é um evento global. Colecionadores bilionários, magnatas e entusiastas de todo o planeta entram em uma batalha de lances que parece não ter fim. Tudo para ter o privilégio de guardar uma dessas relíquias em sua garagem. Os valores são simplesmente absurdos, e eu não estou exagerando. Não estamos falando de 1 ou 2 milhões de dólares. Estamos falando de carros que ultrapassam facilmente a barreira dos 10, 20, 30 e, em alguns casos, até 100 milhões de dólares. Cada um desses carros tem uma alma, uma história para contar. Pode ser um pedigree de vitórias nas pistas mais famosas do mundo, um design revolucionário que mudou a indústria para sempre, ou uma exclusividade tão grande que existem apenas 2 ou 3 exemplares no planeta inteiro. É uma combinação de arte, engenharia e história que cria um valor quase imensurável. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Preparei uma lista com os 10 carros mais caros já vendidos em leilão na história. Vamos mergulhar nas histórias lendárias por trás de cada um, entender o porquê de serem tão desejados. E claro, revelar os preços impressionantes que foram pagos por eles. E fica comigo até o final, porque a história do carro número 1 dessa lista é simplesmente inacreditável. Envolve um nome lendário das pistas, uma tragédia que marcou a história do automobilismo e um recorde de preço que chocou o mundo. Vocês não vão acreditar. Então, se ajeita aí e bora acelerar nessa viagem. Para começar a nossa lista, vamos voltar para uma década que marcou a história dos supercarros, os anos 90. E quando a gente fala dessa época, um nome surge imediatamente na mente de qualquer apaixonado por velocidade: McLaren F1. Em 2021, uma unidade absolutamente impecável de 1995 foi a leilão e o mundo parou para assistir. O martelo bateu em um valor que já nos coloca em outro patamar, cerca de 20 milhões de dólares. Pode parecer um absurdo, e mas quando você entende o que esse carro representa, o preço começa a fazer um pouco mais de sentido. Este não era qualquer McLaren F1. Era um exemplar praticamente intocado. Imagine um carro com mais de 25 anos de idade, mas com apenas 390 quilômetros rodados no odômetro. É como se ele tivesse acabado de sair da fábrica. Os pneus originais, a pintura perfeita, o interior imaculado. Era uma verdadeira cápsula do tempo. O McLaren F1, projetado pelo genial Gordon Murray, já era uma lenda por si só. Ele foi, por muito tempo, o carro de produção mais rápido do mundo. Um feito impressionante para a época. Seu coração era um motor V12 monstruoso, fornecido pela BMW, capaz de gerar mais de 620 cavalos de potência. Uma usina de força que empurrava o carro a velocidades que beiravam os 390 km por hora. Mas o que tornava o F1 verdadeiramente único era seu design. A posição de dirigir era central, com 2 assentos para passageiros recuados, um de cada lado. Era como pilotar um caça de combate para as ruas. Essa configuração, aliada à sua carroceria de fibra de carbono e aerodinâmica avançada, o transformou em um ícone instantâneo. Apenas 106 unidades foram produzidas, e encontrar uma delas já é difícil. Encontrar uma em estado de 0 km como essa é um evento que acontece uma vez na vida. A combinação de raridade, estado impecável de conservação e o status de ícone cultural justificaram cada centavo dos 20 milhões de dólares. Ele não é apenas um carro, é um marco na história da engenharia automotiva.
Um projeto que nasceu sem compromissos, com o único objetivo de ser o melhor carro do mundo. E muitos argumentam que ele conseguiu. Por isso, ele abre a nossa lista. Ele estabelece o nível do que está por vir. Não estamos falando apenas de máquinas rápidas, mas de peças de história, de lendas sobre rodas. E a partir daqui, os preços só vão subir. Segura aí que a próxima parada é na Itália, nos anos 60. Agora a gente viaja um pouco mais no tempo, para 1967, e pousamos em Maranello, na Itália, berço da Ferrari. Mas a nossa história tem um toque americano. Estamos falando da Ferrari 275 GT B4 Nart Spider, um carro com um nome comprido e uma beleza de tirar o fôlego. Em 2013, uma dessas raridades foi a leilão e alcançou a incrível marca de 27,5 milhões de dólares. E o motivo para esse preço astronômico é a exclusividade pura. A sigla NART significa North American Racing Team, a equipe de Luigi Chinetti, o importador oficial da Ferrari para os Estados Unidos. Ele convenceu Enzo Ferrari a fazer uma versão conversível da 275 GT B4, especialmente para o mercado americano. A ideia era criar o carro de rua definitivo, combinando a performance da Ferrari com o glamour de um conversível para passear pelas ruas da Califórnia ou da Flórida. Enzo, relutantemente, concordou em produzir uma pequena série de 25 unidades. No entanto, a produção foi interrompida e apenas 10 carros foram efetivamente construídos. Isso mesmo, apenas 10 no mundo inteiro. Essa escassez absurda já seria suficiente para inflar o preço, mas a história dessa unidade específica vendida no leilão é ainda mais especial. Ela pertenceu à mesma família por incríveis 45 anos. O dono original a comprou nova em 1968 e a manteve até sua morte. O carro nunca foi restaurado, mantendo a pátina e a alma que o tempo lhe deu. Era uma verdadeira cápsula do tempo dos anos 60, uma testemunha de uma era de ouro do design automotivo. A carroceria, desenhada pelo estúdio Scaglietti, é uma das mais belas já feitas para um conversível. As linhas são fluidas, elegantes e agressivas ao mesmo tempo. E claro, sob o capô, pulsava o coração de toda a Ferrari da época. Um motor V12 Colombo de 3,3 litros com 4 comandos de válvulas no cabeçote, daí o 4 no nome, produzindo cerca de 300 cavalos de potência. O ronco desse motor com o teto abaixado devia ser uma das melhores sinfonias do mundo. A combinação de extrema raridade, o fato de ter tido um único dono por décadas, seu estado de conservação original e sua beleza inquestionável fizeram dela um dos carros mais desejados do planeta. A venda, inclusive, teve parte do valor revertido para a caridade, o que tornou o evento ainda mais nobre. A Nart Spider não é apenas um carro, é um símbolo do Dolce Vita italiano com um toque do sonho americano. E com apenas 10 no mundo, ter uma na garagem é um privilégio para pouquíssimos. Deixamos a elegância italiana de lado e entramos no território da precisão alemã e da glória das pistas. Em 8º lugar, temos um carro que é uma verdadeira relíquia viva do automobilismo, a Mercedes-Benz W196 de 1954. Em 2013, este carro, que mais parece um míssil prateado, foi leiloado por impressionantes 29,6 milhões de dólares. E o motivo é simples. Ele não é apenas um carro de corrida. Ele foi o carro de corrida, pilotado por ninguém menos que uma das maiores lendas da história do esporte a motor, o argentino Juan Manuel Fangio. Este carro tem cheiro de gasolina, de pneu queimado e de champanhe da vitória. Este chassi específico, número 00006 ICCA54, foi o carro que Fangio usou para vencer os grandes prêmios da Alemanha e da Suíça em 1954, o ano em que ele conquistou seu segundo título mundial de Fórmula 1.
A Mercedes tinha voltado às corridas após a Segunda Guerra Mundial e chegou dominando tudo com a W196. O carro era uma maravilha da engenharia, com um motor de 8 cilindros em linha, injeção direta de combustível, uma tecnologia vinda da aviação e válvulas desmodrômicas, que permitiam que o motor girasse a rotações altíssimas sem flutuar. Era tecnologia de ponta, muito à frente de seu tempo. O que torna este exemplar leiloado ainda mais especial é o seu estado. Ele foi vendido como está. Isso significa que ele ainda tinha as marcas das batalhas, os arranhões, a sujeira da pista, a pátina do tempo. Não foi restaurado para parecer novo, foi preservado como um artefato histórico. Comprar este carro não era como comprar um veículo. Era como adquirir uma escultura de Michelangelo ou uma pintura de Da Vinci. Ele carrega em seu metal a genialidade dos engenheiros da Mercedes e o talento inigualável de Fangio. É a história do automobilismo em sua forma mais pura e bruta. Imaginar o som daquele motor, as mãos de Fangio no volante, a emoção de cruzar a linha de chegada em Nürburgring, tudo isso está impregnado nesse chassi. Ele é o único exemplar da W196 em mãos privadas que tem um histórico de vitórias e foi pilotado por Fangio. Todos os outros, ou estão em museus, ou pertencem à própria Mercedes. Por isso, quando ele apareceu em leilão, foi uma oportunidade única na vida para um colecionador possuir um dos carros de corrida mais importantes e icônicos de todos os tempos. Uma verdadeira flecha de prata que vale seu peso em ouro, ou melhor, em platina. Voltamos para a Itália, para a Ferrari, mas com um propósito diferente. Saímos da elegância dos conversíveis e entramos no mundo brutal das corridas de longa duração. Em sétimo lugar, temos a Ferrari 290 MNMM de 1956, arrematada em um leilão de 2015 por uma quantia que, na época, beirava os 30 milhões de dólares. O MM no nome não é por acaso, significa Mille Miglia, a lendária e perigosíssima corrida de 1000 milhas pelas estradas públicas da Itália. E este carro foi construído pela Ferrari com um objetivo claro: vencer essa corrida e destronar a Mercedes-Benz. E para essa missão, a Ferrari convocou o melhor piloto disponível. Adivinha quem? Sim, ele de novo, Juan Manuel Fangio. O mesmo Fangio que pilotava a Mercedes W196 que acabamos de ver. Em 1956, Fangio estava na Ferrari, e este carro, chassi 0626, foi construído especificamente para ele disputar a Mille Miglia daquele ano. Ele terminou em quarto lugar geral, um resultado incrível, considerando as condições adversas da prova. Mas a história de corrida deste carro não parou por aí. Ele competiu em diversas outras provas importantes, pilotado por outras lendas como Phil Hill e Wolfgang von Trips. A exclusividade aqui é um fator chave. A Ferrari construiu apenas 4 exemplares da 290 MM. 4. E este chassi, o 0626, é considerado o mais original e com o melhor histórico de todos. Ele nunca sofreu um acidente grave em sua carreira nas pistas, algo raríssimo para um carro de corrida daquela época. Ele sobreviveu a algumas das corridas mais perigosas do mundo e saiu praticamente intacto. Isso, por si só, já o torna uma joia. O carro é uma representação da era de ouro das corridas de esporte protótipos, com seu motor V12 de 3,5 litros e uma carroceria esculpida à mão pela Scaglietti. Quando este carro foi a leilão, ele foi apresentado com seu motor, câmbio e carroceria originais. Era a chance de possuir não apenas um dos carros mais raros da Ferrari, mas um que foi pilotado pelos maiores nomes do esporte, em uma das eras mais românticas e perigosas do automobilismo. É um carro que representa a coragem dos pilotos e a genialidade de Enzo Ferrari em sua busca incessante pela vitória. Um verdadeiro cavalo de batalha, uma máquina de endurance que sobreviveu para contar suas histórias e, por isso, vale uma fortuna.
Continuamos na Ferrari, mas subimos mais um degrau na escala de preços e de potência. Em sexto lugar, a estonteante Ferrari 335 Sport Scaglietti de 1957. Em 2016, este carro foi o centro das atenções em um leilão em Paris, sendo vendido por uma cifra que chocou o mundo na época: 35,7 milhões de dólares. Este carro não é apenas bonito, ele é um monstro das pistas, um dos carros de corrida mais potentes e rápidos de sua era. E sua história é simplesmente cinematográfica, marcada por glória, velocidade e também por uma grande tragédia que mudou o esporte para sempre. Este carro, chassi 0674, começou sua vida como uma 315S e fez sua estreia nas 12 horas de Sebring de 1957, terminando em sexto lugar. Depois, a Ferrari o aprimorou, instalando um motor V12 ainda maior, de 4,1 litros, transformando-o em uma 335S. Com este novo coração, o carro era capaz de gerar quase 400 cavalos de potência e ultrapassar os 300 km por hora. Uma velocidade absurda para os anos 50. Com essa configuração, ele foi para a Mille Miglia. E foi aqui que a história deste carro se entrelaçou com um dos momentos mais sombrios do automobilismo. Enquanto este carro, pilotado por Wolfgang von Trips, terminava em segundo lugar na Mille Miglia de 1957, um outro Ferrari 335S de Alfonso de Portago sofreu um acidente terrível que vitimou o piloto, seu navegador e 9 espectadores. A tragédia foi tão grande que levou ao fim da Mille Miglia como corrida de velocidade. Nosso carro, o chassi 0674, sobreviveu e continuou sua carreira. Ele correu nas 24 horas de Le Mans, pilotado por Mike Hawthorne, e estabeleceu o primeiro recorde de volta da história da pista com uma média superior a 200 km por hora. Um feito histórico. Após sua carreira nas pistas, o carro foi para as mãos de um famoso colecionador francês, Pierre Bardinon, que o manteve por mais de 40 anos em sua coleção particular, considerada uma das mais importantes do mundo. A combinação de sua beleza estonteante, assinada pela carroceria Scaglietti, seu motor V12 absurdamente potente, seu histórico impecável nas pistas mais importantes do mundo, Sebring, Mille Miglia, Le Mans, e sua conexão com um momento histórico do esporte, fizeram dele um dos carros mais caros já leiloados. Ele é um sobrevivente, um recordista e uma obra de arte. Agora vamos dar um salto no tempo, para bem antes da Segunda Guerra Mundial, para a era da elegância e do design Art Deco. Em quinto lugar, temos um carro que é considerado por muitos o mais bonito e artisticamente significativo já feito, o Bugatti Type 57 SC Atlantic de 1936. O preço exato da venda deste carro é um mistério, pois foi uma negociação privada intermediada por uma casa de leilões em 2010, mas os valores estimados ficam entre 40 e 50 milhões de dólares. E honestamente, para uma obra de arte como essa, o preço é quase secundário. O Type 57 SC Atlantic é a obra-prima de Jean Bugatti, filho do fundador da marca, Ettore Bugatti. Seu design é diferente de tudo que existia. A carroceria, feita de uma liga de alumínio e magnésio chamada Electron, era difícil de soldar. Por isso, Jean Bugatti teve a ideia genial de rebitar as duas metades da carroceria externamente, criando uma barbatana dorsal que percorre todo o carro. O que era uma solução de engenharia se tornou a sua assinatura de design mais icônica e deslumbrante. As curvas, as proporções, as janelas em formato de rim, tudo nele grita Art Deco. Apenas 4 exemplares do Atlantic foram produzidos entre 1936 e 1938. Hoje, apenas 3 são conhecidos. O quarto, o carro pessoal de Jean Bugatti, conhecido como La Voiture Noire,
desapareceu misteriosamente antes da invasão alemã na França e nunca mais foi encontrado, tornando-se o santo graal dos caçadores de carros. Dos 3 que restaram, um está na coleção de Ralph Lauren, o famoso estilista. E foi justamente o primeiro exemplar fabricado, o chassi 57374, que foi vendido nesta negociação privada. Este carro pertenceu à coleção do Dr. Peter Williamson por décadas. O SC no nome significa Surbc Compresseur, indicando um chassi rebaixado e um motor supercharged, que dava a este gigante elegante uma performance surpreendente para a época. Ele não era apenas uma escultura, era um carro de alta performance. Possuir um Atlantic é como possuir a Mona Lisa do mundo automotivo. É um ícone de design, um testemunho da genialidade de Jean Bugatti e um dos carros mais raros e misteriosos de todos os tempos. Seu valor transcende o de um simples veículo e entra no reino da arte pura. Agora, preparem-se para uma das histórias mais incríveis de achados de celeiro de todos os tempos. Em quarto lugar, temos uma Ferrari 250 GT SWB California Spider, de 1961. Em 2015, este carro, coberto de poeira e esquecido por décadas, foi vendido em leilão por um valor que, na época, foi estimado em mais de 45 milhões de dólares. A história por trás dele parece um roteiro de filme. O carro fazia parte da coleção Bayon, uma incrível coleção de carros raros que foi acumulada por Roger Bayon na França e depois esquecida por quase 50 anos em um celeiro. Imagine a cena. Especialistas em leilão entram em uma propriedade rural e, debaixo de pilhas de jornais e revistas velhas, encontram uma das Ferraris mais raras e desejadas do mundo. A California Spider já é por si só um carro lendário. A versão SWB, que significa Short Wheelbase, ou entre eixos curto, é ainda mais rara e esportiva. Apenas 37 unidades com os faróis cobertos, como esta, foram fabricadas. Elas são consideradas o ápice da beleza e da esportividade dos conversíveis dos anos 60. Eram os carros preferidos de estrelas de cinema e playboys da época. O que tornou este exemplar tão especial foi justamente a sua história e o seu estado. Ele estava completamente original, mas castigado pelo tempo. A pintura estava gasta, o interior corroído, mas tudo estava lá. Era uma relíquia intocada, uma beleza adormecida esperando para ser redescoberta. E este carro específico tinha um pedigree incrível. Ele pertenceu ao ator francês Alain Delon, um dos maiores galãs do cinema. Fotos da época mostram Delon e a atriz Jane Fonda com o carro, o que adicionou ainda mais glamour e valor à sua história. Quando o carro foi apresentado no leilão, a decisão foi de não restaurá-lo. Ele foi vendido com a poeira, as teias de aranha e as marcas do tempo, exatamente como foi encontrado. E isso foi um golpe de gênio. Os colecionadores não estavam comprando apenas um carro. Estavam comprando a história, o romance do descobrimento, a ressurreição de um tesouro perdido. A Ferrari 250 GT SWB California Spider da coleção Bayon é a prova de que, no mundo dos colecionáveis, a história e a originalidade, mesmo que imperfeita, podem valer mais do que um brilho de restauração. Entramos agora no pódio, e aqui as coisas ficam realmente sérias. Em terceiro lugar, o carro que é frequentemente chamado de o Santo Graal dos colecionadores, a Ferrari mais icônica de todas, a 250 GTO de 1962. Em 2018, um exemplar foi a leilão público pela RM Sotheby's, em Monterey, na Califórnia, e quebrou todos os recordes da época, sendo vendido por impressionantes 48,4 milhões de dólares. Este carro não é apenas um veículo, é uma lenda, um investimento, um ticket de entrada para o clube mais exclusivo de proprietários de carros do mundo. O que faz da 250 GTO tão especial? Tudo. Primeiro, a raridade.
apenas 36 unidades foram fabricadas entre 1962 e 1964. O GTO significa Gran Turismo Homologato, ou seja, foi um carro de corrida homologado para as ruas. Para conseguir a homologação na categoria GT, Enzo Ferrari precisava construir 100 carros, mas ele, genialmente, enganou a FIA usando números de chassi fora de sequência e conseguiu homologar o carro com apenas 36 unidades produzidas. Essa malandragem já adiciona uma camada de folclore à sua história. Além da raridade, a GTO era uma máquina de corrida dominante. Ela venceu o Campeonato Mundial de Construtores de GT por 3 anos seguidos, 1962, 63 e 64. Ela era a combinação perfeita de um motor V12 Colombo potente e confiável, um chassi leve e ágil, e uma carroceria aerodinâmica e absurdamente linda, esculpida pela Scaglietti. É considerada por muitos a síntese perfeita de tudo que uma Ferrari deve ser: bonita, rápida e vitoriosa. Este exemplar específico, chassi 3413 GT, era o terceiro GTO fabricado e teve uma carreira de sucesso nas pistas, vencendo o Campeonato Italiano de GT de 1962. Possuir uma 250 GTO é mais do que ter um carro raro. Os proprietários formam um clube exclusivo, que se reúne para passeios e corridas em eventos privados ao redor do mundo. Comprar uma GTO é comprar acesso a esse universo. O preço de 48,4 milhões de dólares em um leilão público solidificou seu status como o rei dos carros de coleção. E acreditem, mesmo com esse valor absurdo, muitos especialistas ainda consideram um bom negócio, pois seu valor só tende a aumentar. A 250 GTO não é um carro, é um mito. Se vocês acharam os 48 milhões da GTO um absurdo, preparem-se para ter a mente explodida. O nosso segundo lugar não apenas quebrou o recorde, ele pulverizou, aniquilou, reescreveu completamente o que se entendia por carro caro. Em 2022, em um leilão secreto e exclusivo realizado no Museu da Mercedes-Benz em Stuttgart, uma Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé de 1955 foi vendida por 135 milhões de euros, o que na época equivalia a cerca de 143 milhões de dólares. Sim, você ouviu direito. 143 milhões de dólares. Este carro é, sem exagero, um unicórnio. Existem apenas 2 exemplares no mundo. 2. E eles nunca haviam sido vendidos. Ambos pertenciam à própria Mercedes-Benz desde que foram construídos em 1955. O 300 SLR era a versão de rua do carro de corrida W196S, a máquina que dominou as corridas de esporte protótipos em 1955. O engenheiro-chefe da Mercedes na época, Rudolf Uhlenhaut, decidiu criar uma versão com teto para uso pessoal. O resultado foi o carro de rua mais rápido do mundo na época, capaz de chegar a quase 290 km por hora. O carro era basicamente um Fórmula 1 com uma carroceria de 2 lugares por cima. O motor era o mesmo, 8 cilindros em linha do carro de Fangio. A tecnologia era de ponta, e o design, com suas portas asa de gaivota, é um dos mais icônicos da história. Por quase 70 anos, esses 2 carros foram mantidos pela Mercedes como joias da coroa, símbolos da capacidade de engenharia da marca. Ninguém jamais imaginou que um deles seria vendido. A decisão de leiloar um dos cupês foi tomada para um fim nobre. O dinheiro foi usado para criar um fundo global de bolsas de estudo da Mercedes-Benz, o B-Visioneers. A venda foi um evento sem precedentes. Apenas colecionadores e clientes selecionadíssimos foram convidados. O lance vencedor, de 143 milhões de dólares, não foi apenas o recorde para um carro, mas colocou o Uhlenhaut Coupé entre os 10 itens mais caros já vendidos em leilão na história, ao lado de pinturas de Picasso e Leonardo da Vinci. Ele não é mais um carro,
É uma peça de museu, uma lenda da engenharia, um objeto de desejo que se acreditava inatingível. E essa venda mudou para sempre o mercado de carros de coleção. E chegamos ao número 1. E aqui temos uma pequena reviravolta. Lembram da Ferrari 250 GTO, que ficou em terceiro lugar por 48,4 milhões de dólares em leilão público? Pois é, o carro mais caro já vendido na história é outra Ferrari 250 GTO, de 1962. Mas esta venda não foi pública. Foi uma negociação privada que aconteceu em 2018, e o valor, embora não confirmado oficialmente, é estimado em cerca de 70 milhões de dólares. Recentemente, em 2023, outra GTO foi vendida privadamente por cerca de 50 milhões de libras, o que dá mais de 60 milhões de dólares. Mas a venda de 70 milhões ainda é considerada o recorde. Isso mostra o poder e a mística da 250 GTO. Em negociações privadas, longe dos olhos do público, os valores podem ser ainda mais estratosféricos. O carro em questão é o chassi 4153 GT, um exemplar com um histórico de competição simplesmente espetacular. Ele não é apenas uma GTO, ele é uma GTO com um pedigree de campeão. Em 1964, ele venceu a famosa corrida de longa duração Tour de France Automobile. Ele também competiu nas 24 horas de Le Mans, terminando em um impressionante quarto lugar geral em 1963. Este carro foi pilotado por grandes nomes do automobilismo belga e francês, e nunca sofreu um acidente grave, mantendo sua originalidade ao longo de décadas. Sua cor prateada com uma faixa tricolor francesa o torna visualmente único entre as GTOs, que em sua maioria são vermelhas. O comprador foi o empresário americano David McNeil, fundador da WeatherTech, uma empresa de acessórios automotivos. Ele é um colecionador fervoroso e já possuía outras Ferraris raríssimas. Adicionar esta GTO à sua coleção foi a coroação de uma vida de paixão. O valor de 70 milhões de dólares representa o ápice do colecionismo de carros. É a combinação de todos os fatores que vimos até agora, elevados à máxima potência. A marca mais desejada, Ferrari, o modelo mais lendário, 250 GTO, extrema raridade, 1 de 36, um histórico de vitórias impecável em corridas importantes, estado de conservação excepcional e a exclusividade absoluta de possuir o que muitos consideram o melhor carro já criado. Embora a Mercedes Uhlenhaut tenha o recorde em leilão público, no universo das vendas privadas, onde os maiores negócios acontecem, a Ferrari 250 GTO continua sendo o rei absoluto. E aí, o que acharam dessa lista? É simplesmente inacreditável pensar que existem carros que valem mais do que ilhas particulares, não é? De uma McLaren dos anos 90 que parece ter saído ontem da fábrica, passando por uma Mercedes que foi pilotada pelo lendário Fangio, até chegar ao Santo Graal, a Ferrari 250 GTO, que domina o topo do pódio. Cada um desses carros é mais do que metal, borracha e couro. Eles são cápsulas do tempo, testemunhas da história e verdadeiras obras de arte da engenharia e do design. É um universo fascinante que mistura paixão, história e, claro, muito dinheiro. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. É maluco pensar que a maioria de nós nunca vai chegar nem perto de um carro desses. Mas conhecer suas histórias já é uma experiência incrível. Ver como a raridade, o pedigree de competição e até mesmo uma história de achado de celeiro podem transformar um automóvel em um dos objetos mais valiosos do planeta é algo que me fascina e mostra que a paixão por carros vai muito além de apenas dirigir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like caprichado aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve para não perder os próximos vídeos.
E agora eu quero saber de você. Se você pudesse escolher qualquer um desses 10 carros para dirigir, nem que fosse por um minutinho, só para sentir o ronco do motor e o volante nas mãos, qual seria? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber a escolha de vocês. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Até o próximo vídeo.